Olá, nesta aula de hoje vamos tratar do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Como já vimos em aula anterior, não é? São órgãos que compõem a OAB, previsto no artigo 45 do Estatuto da Advocacia e da OAB, o Conselho Federal, os conselhos estaduais, as subseções e as caixas de assistência dos advogados. Pois bem, hoje então o assunto específico será, dentre os órgãos que compõem a OAB, o Conselho Federal. A previsão sobre o Conselho Federal está no Estatuto da Advocacia e da OAB, nos seus artigos 51 a 55, e no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, no artigo 62 a 104. Pois bem, feita essa primeira consideração, e agora indo especificamente ao que dispõe e disciplina o Estatuto da Advocacia a respeito do Conselho Federal, nós vamos encontrar, disposto no artigo 51, o seguinte: o Conselho Federal compõe-se, no inciso 1º, dos Conselhos Federais, ou melhor dizendo, dos Conselheiros Federais, integrantes das delegações de cada unidade federativa, inciso 2º, dos seus ex-presidentes, na qualidade de membros honorários vitalícios, e já no parágrafo 1º do inciso 2º do artigo 51, dispõe que cada delegação é formada por 3 conselheiros federais. E no parágrafo 2º, por sua vez, os ex-presidentes têm direito apenas à voz nas sessões. Já no artigo 52, que assim dispõe, os presidentes dos conselhos seccionais, nas sessões do Conselho Federal, têm lugar reservado junto à delegação respectiva e direito somente à voz. Há que se observar, portanto, com relação à composição, aos que o integram, e aqueles que têm direito à participação, dentre alguns deles, somente a participação, ou seja, a presença, mas sem direito à voz, conforme dito e explicado. A competência do Conselho Federal. Aí a regulamentação está inserida no artigo 54. Compete ao Conselho Federal e o artigo 54 do Estatuto da Advocacia da OAB, só para repisar. Inciso 1º, dar cumprimento efetivo às finalidades da OAB. 2º, representar em juízo fora dele os interesses coletivos e individuais dos advogados. 3º, ou 3, melhor dizendo, velar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia. 4, representar com exclusividade os advogados brasileiros nos órgãos e eventos internacionais da advocacia. 5, e alterar o Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina e os provimentos que julgar necessários. 6, adotar medidas para assegurar o regular funcionamento dos conselhos seccionais. 7, intervir nos conselhos seccionais, onde e quando constar grave violação desta lei ou do Regulamento Geral. 8, cassar ou modificar, de ofício ou mediante representação, qualquer ato de órgão ou autoridade da OAB, contrário a esta lei, ao Regulamento Geral, ao Código de Ética e Disciplina e aos provimentos, ouvida a autoridade ou o órgão em causa. 9, julgar em grau de recurso as questões decididas pelos conselhos seccionais, nos casos previstos nesse Estatuto e no Regulamento Geral. 10, dispor sobre a identificação dos inscritos na OAB sobre os respectivos símbolos privativos. 11, apreciar o relatório anual e deliberar sobre o balanço, as contas de sua diretoria. 12, homologar ou mandar suprir relatório anual, o balanço e as contas dos conselhos seccionais. 8, elaborar as listas constitucionalmente previstas para o preenchimento dos cargos nos tribunais judiciários de âmbito nacional ou interestadual,
com advogados que estejam em pleno exercício da profissão, vedada a inclusão de nome de membro do próprio Conselho ou de outro órgão da OAB. 19. Ajuizar ação direta de inconstitucionalidade de normas legais e atos normativos, ação civil pública, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e demais ações cuja legitimação lhe seja outorgada por lei. 15. Colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos e opinar previamente nos pedidos apresentados aos órgãos competentes para a criação, reconhecimento e credenciamento de seus cursos. 16. Autorizar pela maioria absoluta das delegações a alienação ou alienação de seus bens imóveis. 17. Participar de concursos públicos nos casos previstos na Constituição e na lei, em todas as suas fases, quando tiverem abrangência nacional ou interestadual. 18. Resolver os casos omisso nesse estatuto. E no parágrafo único, para finalizar então a questão da competência do Conselho Federal, a intervenção referida no inciso 7 deste artigo depende de prévia aprovação por 2/3 das delegações, garantido o amplo direito de defesa do Conselho Seccional respectivo, nomeando-se diretoria provisória para o prazo que se fixar. Bom, dito isso então, com relação à competência, ou as competências do Conselho Federal previstas, lembremos no artigo 54 do Estatuto da Advocacia e da OAB, na sequência, no artigo 55, dispõe a respeito da composição do Conselho Federal. Então, a diretoria do Conselho Federal é composta por um presidente, de um vice-presidente, de um secretário-geral, de um secretário-geral adjunto e de um tesoureiro. O Conselho Federal é o órgão supremo da OAB, isso já vimos também em aula passada, representando o último grau recursal com sede no Distrito Federal. Tem competências exclusivas, estrutura e funcionamento descrito dos artigos 51 a 55 do Estatuto da Advocacia e da OAB e nos artigos 62 a 104 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. É importante trazermos aqui artigos do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB acerca do Conselho Federal. Então, assim dito, passaremos só aqui, sem examinarmos cada um dos seus artigos, a indicar as seções onde se acham entre os artigos 62 a 104 do Regulamento Geral, que trata então de algumas das suas regulamentações, ou seja, regulamentação quanto àquilo que dispõe o Estatuto. Na seção 1, da estrutura do funcionamento, compreendendo os artigos 62, do 62 até o 73, na seção 2ª, trata do Conselho Pleno, compreendendo os artigos 74 ao artigo 83, na seção 3 do órgão especial do Conselho Pleno, e aqui então encontram-se os artigos 84 e a 86. Na sua seção 4, trata das câmaras, então aqui a regulamentação vem nos artigos 87 a 90. Na seção 5, trata das sessões, do artigo 91 ao artigo 97. Na seção 6, da diretoria do Conselho Federal, artigo 98 a 104. Pois bem, de forma geral, então, essa é a regulamentação contemplada, então, no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, a qual aqui vou passar a tecer algumas considerações necessárias. Então, compondo esses órgãos do Conselho Federal da OAB, cuja previsão está incita no artigo 64 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil.
Então aqui vamos fazer algumas necessárias observações. Relacionando antes o órgão, os seus integrantes, quem compõe a presidência desse órgão, a secretaria, não é? E as suas principais competências. Então lá, há o Conselho Pleno, cuja previsão está contemplada no artigo 74 a 83 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia da OAB. Os integrantes são conselheiros federais, integrantes de cada delegação e ex-presidentes. A presidência, então, desse Conselho Pleno, né? Então, haverá também um presidente do Conselho Federal. A presidência, então, no caso do Conselho Pleno, cabe ao presidente do Conselho Federal, né? E de uma secretaria, que aqui será ocupada pelo secretário-geral. São as principais competências do Conselho Pleno, né? Deliberar sobre as propostas e indicações relacionadas às finalidades institucionais da OAB. Eleger o sucessor dos membros da diretoria do Conselho Federal em caso de vacância. Regular, mediante resolução, matérias de sua competência que não exijam edição de provimentos. E instituir, mediante provimento, comissões permanentes para assessorar o Conselho Federal e a diretoria. Então, com relação ao Conselho Pleno, são essas, via de regra, o que, por decorrência do que dispõe os artigos 74 e 83, aquilo que nos compete aqui chamarmos a atenção e se faz necessário para a compreensão do tema. Já o órgão especial do Conselho Pleno, e a previsão aqui vem contemplada no artigo 84 e 86 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia da OAB, não é? São integrantes, não é? Ou integram esse órgão especial do Conselho Pleno. Um conselheiro federal, integrante de cada delegação, sem prejuízo de sua participação no Conselho Pleno e ex-presidentes. A presidência do órgão especial do Conselho Pleno será, então, exercida pelo vice-presidente do Conselho Federal. E a sua secretaria será ocupada pelo secretário-geral adjunto. Quais são as principais competências do órgão especial do Conselho Pleno? Deliberar privativamente e de forma irrecorrível sobre recurso contra decisões das câmaras quando não tenham sido unânimes ou, sendo unânimes, contrariam o Estatuto da Advocacia da OAB. Esse regulamento geral, também o que está previsto no regulamento geral, no Código de Ética e Disciplina e nos provimentos. Também compete ao órgão especial do Conselho Pleno consultas escritas, conflitos ou divergência entre órgãos da OAB, determinação ao Conselho Seccional competente para instaurar processo quando, em autos ou peças submetidos ao conhecimento do Conselho Federal, encontrar fato que constitua infração disciplinar. Na sequência, já agora tratado nos artigos 87 e 97, nós vamos encontrar os órgãos, né, que são a primeira, segunda e terceira câmaras, né? Quem são os integrantes dessas câmaras? Né? A primeira Câmara do artigo 88, segundo o Regulamento Geral, né? O presidente será o secretário-geral e a secretaria será ocupada por indicação pelo presidente. As principais competências das câmaras, da primeira, segunda e terceira câmaras, né? Vamos então a elas. Decidir os recursos sobre atividade de advocacia e direitos prerrogativas dos advogados e estagiários, inscrição nos quadros da OAB, incompatibilidades e impedimentos. Ainda decidir também sobre os recursos sobre ou melhor dizendo, então seriam esses, né, a respeito dos recursos, né, três hipóteses. Junte-se a isso ainda a competência, né, das câmaras
da primeira, segunda e terceira câmaras, não é? Expedir resoluções regulamentando o exame da ordem, ou melhor, o exame de ordem, para garantir sua eficiência e padronização nacional, ouvido a Comissão Nacional de Exame de Ordem. Julgar as representações sobre as matérias de sua competência. Propor, instruir e julgar os incidentes de uniformização de decisões de sua competência. 5. Determinar ao Conselho Seccional competente a instauração de processo quando, em autos ou peças submetidas ao seu julgamento, tomar conhecimento de fato que constitui infração disciplinar. E, finalmente, julgar os recursos interpostos contra decisões de seu presidente. Então, essa seria a competência, né, das câmaras, né, da primeira Câmara, né, aquilo que está previsto no artigo 88 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. Já a segunda Câmara, a previsão que já acha-se contemplada no artigo 89, não é? Cujo presidente é o secretário-geral adjunto, e a secretaria será composta por indicação do presidente, né? São as suas principais competências, né? Então, lembrando agora da segunda Câmara Julgadora, artigo 89 do Regulamento Geral. Decidir os recursos sobre ética e deveres do advogado, infrações e sanções disciplinares. Promover em âmbito nacional a ética do advogado, juntamente com os tribunais de ética e disciplina, editando resoluções regulamentares ao Código de Ética e Disciplina. Julgar as representações sobre as matérias de sua competência. Propor, instruir e julgar os incidentes de uniformização de decisões de sua competência. Determinar ao Conselho Seccional competente a instauração de processo quando, em autos ou peças submetidas a seu julgamento, tomar conhecimento de fato que constitua infração disciplinar. Julgar os recursos interpostos contra decisões de seu presidente. Eleger, dentre seus integrantes, os membros da Corregedoria do Processo Disciplinar, em número máximo de 3, com atribuição em caráter nacional, de orientar e fiscalizar a tramitação dos processos disciplinares de competência da OAB, podendo, para tanto, requerer informações e realizar diligências, elaborando relatório anual dos processos em trâmite no Conselho Federal e nos Conselhos Seccionais e nas subseções. Já a terceira Câmara cabe as seguintes competências, antes fazendo-se necessário aqui indicar o artigo 90 do Regulamento Geral que trata desse tema. O presidente, então, a presidência, né, da terceira Câmara será ocupada pelo tesoureiro do Conselho Federal, e a secretaria também será, por sua vez, indicação do presidente, né, do respectivo órgão. São suas principais competências, então. Decidir os recursos relativos à estrutura, aos órgãos e ao processo eleitoral da OAB. Decidir recursos sobre sociedades de advogados, advogados associados e advogados empregados. Apreciar os relatórios anuais e deliberar sobre o balanço e as contas da diretoria do Conselho Federal e dos Conselhos Seccionais. Suprir as omissões ou regulamentar as normas aplicáveis às caixas de assistência dos advogados, inclusive mediante resoluções. Modificar ou cancelar, de ofício ou a pedido de qualquer pessoa, dispositivo do regimento interno do Conselho Seccional que contraria o Estatuto da Advocacia da OAB ou o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia da OAB. Julgar as representações sobre as matérias de sua competência. Propor, instruir e julgar os incidentes de uniformização de decisões de sua competência. Determinar ao Conselho Seccional competente a instauração de processo quando em autos ou peças submetidas à sua apreciação e julgamento, tomar conhecimento de fato que constitui infração disciplinar. E, finalmente, julgar os recursos interpostos contra decisões de seu presidente.
Bom, então essas são as competências, né, ou as principais competências das câmaras, né, das 3 câmaras citadas, cujas previsões então estão ali inseridas no artigo 88, 89 e 90. Já a diretoria, né, a contemplação aqui, ou a previsão, né, está contida no artigo 98 e 99 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia da OAB. O presidente é substituído em suas faltas, licenças e impedimentos pelo vice-presidente, pelo secretário-geral, pelo secretário-geral adjunto e pelo tesoureiro sucessivamente. Quais são as principais competências, então, da diretoria? Dar execução às deliberações dos órgãos deliberativos do Conselho, elaborar e submeter à terceira Câmara, na forma e prazo estabelecidos no Regulamento Geral, o orçamento anual da receita e da despesa, o relatório anual, o balanço e as contas. Elaborar estatística anual dos trabalhos e julgados do Conselho, redistribuir as atribuições e competências entre os seus membros, elaborar e aprovar o plano de cargos e salários e a política de administração de pessoal do Conselho propostas pelo secretário-geral, promover assistência financeira aos órgãos da OAB em caso de necessidade comprovada e de acordo com a previsão orçamentária, definir critérios para despesas com transporte e hospedagem dos conselheiros, membros das comissões e convidados. E, finalmente, ainda duas outras competências das principais aqui que julgo necessárias mencionar: resolver os casos omissos no Estatuto da Advocacia da OAB e no Regulamento Geral, a de referendo do Conselho Pleno, né? E, finalmente, alienar ou onerar bens móveis do Conselho Federal. Para finalizarmos, então, o órgão que também compõe o Conselho Federal é o chamado presidente, né? A previsão estabelecida no artigo 100 do Estatuto do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia da OAB, né? Quem são os integrantes, né? Presidente e quem compõe a secretaria. Será admitido o registro, junto ao Conselho Federal, de candidato à presidência desde 6 meses até 1 mês antes da eleição. O requerimento de registro deverá vir acompanhado do apoiamento de, no mínimo, 6 conselhos seccionais. No dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da eleição, o Conselho Federal elegerá, em reunião presidida pelo conselheiro mais antigo, por voto secreto e para mandato de 3 anos, sua diretoria, que tomará posse no dia seguinte. Será considerada eleita a chapa que obtiver maioria simples dos votos dos conselheiros federais, presente a metade mais um de seus membros. Com exceção do candidato a presidente, os demais integrantes da chapa deverão ser conselheiros federais eleitos. Principais competências do presidente do Conselho Federal: representar a OAB em geral e os advogados brasileiros no país e no exterior, em juízo ou fora dele. Representar o Conselho Federal em juízo ou fora dele. Convocar e presidir o Conselho Federal e executar suas decisões, administrar o patrimônio do Conselho Federal juntamente com o tesoureiro. Aplicar penas disciplinares no caso de infração cometida no âmbito do Conselho Federal. Assinar com o tesoureiro cheques e ordens de pagamento. Executar e fazer executar o Estatuto da Advocacia da OAB e a legislação complementar. Pois bem, senhores e senhoras, essas são as principais competências, né, dos órgãos do Conselho Federal da OAB, segundo, então, o que já havia falado e mencionado, previsão esculpida no artigo 64 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. É importante, então, que os senhores se atentem a essas peculiaridades necessárias à compreensão do funcionamento como um todo da OAB, né? Então, aqui, nesta aula,
sendo direcionado o estudo ao Conselho Federal. Em outras aulas que serão também posteriormente divulgadas, nós trataremos, né, das competências, né, e de atribuições dos conselhos das subseções, ou seja, das seccionais da Caixa de Assistência dos Advogados, vinculadas aos conselhos seccionais, e por último das competências, ou da competência da subseção ou das subseções, né, que, como já sabemos, compõem os diversos municípios dentro dos conselhos respectivos. Até a próxima aula.